Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou explicar as diferenças entre o transtorno do espectro autista e o transtorno da personalidade esquizoide. Quando eu fiz o vídeo sobre os transtornos da personalidade, caso você ainda não tenha assistido, eu vou deixar o link aqui no card. Algumas pessoas tiveram essa dúvida e por isso eu decidi fazer esse vídeo. E para explicar essas diferenças, eu vou usar como base o DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Classificação. O transtorno esquizoide é um transtorno da personalidade, enquanto o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, a primeira diferença entre eles está na classificação. Mais especificamente, o transtorno da personalidade esquizoide é um transtorno do grupo A dos transtornos de personalidade, junto do transtorno da personalidade esquizotípica e do transtorno da personalidade paranoide. O transtorno do espectro autista, por sua vez, está na mesma categoria de transtornos como o de déficit de atenção e hiperatividade e o de desenvolvimento intelectual. Desenvolvimento e curso. Enquanto o transtorno da personalidade esquizoide pode começar em vários estágios da vida de um indivíduo, na infância, na adolescência ou no início da vida adulta, o transtorno do espectro autista pode ser percebido no segundo ano de vida da criança, em alguns casos até antes disso. Critérios diagnósticos do transtorno da personalidade esquizoide. Como eu já falei mais especificamente sobre o transtorno do espectro autista nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card, caso você ainda não tenha visto, clica aí para ver depois. Eu vou conceituar o transtorno esquizoide e através dos seus critérios diagnósticos eu vou diferenciá-lo do transtorno do espectro autista. O transtorno esquizoide é, segundo o DSM-5, um padrão difuso de distanciamento das relações sociais e uma faixa restrita de expressão de emoções em contextos interpessoais que surgem no início da vida adulta e estão presentes em vários contextos. Os critérios diagnósticos do transtorno esquizoide que vou explicar agora vão te ajudar a entender melhor do que ele se trata. O indivíduo que possui esse transtorno, 1. Não deseja nem desfruta de relações íntimas, inclusive ser parte de uma família. A palavra deseja é a chave para entender esse critério. Não é que o indivíduo esquizoide tem dificuldade em manter relacionamentos. Ele simplesmente não gosta de intimidade com outras pessoas, muitas vezes nem com a própria família, o que pode despertar a preocupação de pais e familiares próximos. Agora, diferente dos esquizoides, os indivíduos dentro do espectro autista geralmente possuem um desejo de se relacionarem com o mundo externo, mas eles têm dificuldades para iniciar ou responder a interações sociais. 2. Quase sempre opta por atividades solitárias. O esquizoide prefere fazer atividades solitárias não porque ele tem dificuldade em se relacionar socialmente, mas porque é a sua preferência. Diferente do indivíduo com transtorno do espectro autista que prefere atividades com menos barulho devido à hiperreatividade, o esquizoide não vê problemas em atividades barulhentas, como por exemplo ouvir música alta ou jogar videogames de tiro no volume máximo, mas desde que esteja sozinho. 3. Manifesta pouco ou nenhum interesse em ter experiências sexuais com outra pessoa. Em alguns casos, os indivíduos com o transtorno da personalidade esquizoide não se interessam por sexo, podendo até mesmo ser assexuais. Em outros casos, o interesse sexual pode até estar presente, mas ele ocorre separado do desejo da intimidade com outra pessoa. Dessa forma, muitos esquizoides têm uma vida sexual baseada em fantasias sexuais mais impessoais que se distanciam do conceito de intimidade. O indivíduo no espectro autista desenvolve sua sexualidade de maneira normal, embora encontre dificuldades em se relacionar sexualmente devido à hiper ou hiporreatividade e à dificuldade nas relações sociais. O reality show da Netflix, Amor no Espectro, mostra como diferentes indivíduos dentro do espectro se relacionam. É uma série muito interessante que eu cheguei a recomendar na minha lista de séries psicológicas da Netflix. Caso você não tenha assistido, eu vou deixar o vídeo com a lista completa aqui no card. 4. Tem prazer em poucas atividades, por vezes em nenhuma. Esse é um critério diagnóstico que se confunde muito com o critério do transtorno do espectro autista, mas eles são bem diferentes e eu vou explicar por quê. Enquanto indivíduos com transtorno esquizoide possuem prazer em poucas atividades e às vezes nenhuma atividade, eles não necessariamente vão a fundo em uma atividade específica. O critério diagnóstico do transtorno do espectro autista que se confunde com esse é o seguinte: interesses fixos e altamente restritos que são anormais em intensidade ou foco. Por exemplo, forte apego a ou preocupação com objetos incomuns,
interesses excessivamente circunscritos ou preservativos. Ou seja, o indivíduo esquizoide pode até gostar de uma atividade ou outra, mas o foco na atividade tem uma intensidade normal e seu interesse não é necessariamente fixo. 5. Não tem amigos próximos ou confidentes que não sejam os familiares de primeiro grau. Esse sintoma pode ser confundido novamente com a dificuldade do autista em se relacionar, mas enquanto esse consegue criar laços afetivos, embora às duras penas, o esquizoide não quer fazer isso. Muitas vezes ele não é próximo nem mesmo dos próprios pais, que acham isso problemático a ponto de procurarem ajuda profissional para o filho. É importante falar também que, como os indivíduos com transtorno esquizoide não veem seus traços de personalidade como um problema, eles dificilmente procuram psicoterapia sozinhos. 6. Mostra-se indiferente aos elogios ou às críticas de outros. Esse sintoma dificulta bastante a convivência social de um indivíduo com transtorno esquizoide. Em um ambiente de trabalho, por exemplo, estes reagem com indiferença tanto à crítica quanto ao elogio de um chefe, por exemplo, o que pode ser interpretado como descaso ou má educação. Esse sintoma também pode ser confundido com a dificuldade de interação social do transtorno do espectro autista. Antes da gente passar para o último critério diagnóstico do transtorno de personalidade esquizoide, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like caso você ache esse conteúdo relevante. 7. Demonstra frieza emocional, distanciamento ou embotamento afetivo. Esse sintoma está muito relacionado a como o indivíduo com transtorno esquizoide se expressa. Geralmente, ele não sorri e nem fica triste, mantendo sempre uma expressão facial estática. Seu tom de voz também é monótono e não há muita expressão de emoção nos seus gestos e atitudes. Esse critério diagnóstico pode se confundir bastante com o seguinte critério do transtorno da personalidade autista: déficit nos comportamentos comunicativos não verbais usados para interação social, variando, por exemplo, de comunicação verbal e não verbal pouco integrada à anormalidade no contato visual e linguagem corporal, ou déficit na compreensão e uso de gestos, a ausência total de expressão faciais e comunicação não verbal. Apesar dos dois critérios parecerem iguais, há uma nuance importante aqui. Enquanto o embotamento afetivo do indivíduo com transtorno esquizoide está relacionado ao traço da personalidade, esse critério do transtorno do espectro autista está ligado ao déficit de neurodesenvolvimento. Ou seja, apesar de serem aparentemente iguais, as causas são diferentes. Eu vejo que a diferença básica entre os dois transtornos é que o indivíduo com transtorno esquizoide gosta e aprecia ficar sozinho, enquanto o indivíduo com transtorno do espectro autista geralmente possui um desejo por interações sociais, embora tenha dificuldades com as habilidades sociais. Além disso, uma pessoa com transtorno esquizoide pode ter muito mais dificuldade em encontrar trabalho por não querer interagir com outras pessoas. Sendo assim, preferem trabalhos mais solitários, que podem desenvolver dentro de suas próprias casas. O autista de alta performance, que no passado era chamado de Asperger, por outro lado, consegue levar uma vida muito mais próxima da normalidade porque ele tem o mais importante, o desejo de superar as dificuldades do transtorno. Sendo assim, é muito mais provável que uma pessoa autista procure ajuda psicoterápica do que uma pessoa com transtorno esquizoide. Caso você ainda tenha alguma dúvida sobre a diferença entre os dois transtornos, deixe aí nos comentários. Cuide bem da sua saúde mental e até a próxima!